Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 21 de TV do ano 5.786 a contar da criação. É o dia 10 de janeiro do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, neste sagrado dia do Shabat, o sétimo dia da semana, onde nós estamos aí, trazendo a primeira porção do segundo livro, dos 5 livros da Torá, nas nossas reflexões pertinentes à Torá, os ensinamentos de Rashi, do nosso Rebbe, Tânia, dos demais comentaristas, entre eles Maimônides, Sforno, trazendo aí os conhecimentos segundo o Midrash, a visão cabalística, daquilo que nos é pertinente saber no nosso dia a dia, ok? Baruch Hashem, que nós estamos aí falando sobre Moshe. Estamos iniciando uma nova odisseia, uma nova dimensão, Terminamos a dimensão de Yosef e agora nós entramos na dimensão de Moshe. E aí temos de fato maravilhosos ensinamentos também a aprendermos nos nossos estudos do nosso dia a dia da porção da Parashá, ok? Nós vamos ao capítulo 3 de Shemot, onde nós temos a questão da sarça ardente e onde realmente vem a aprovação de Hashem para que Moshe, ele de fato seja o pastor, por assim dizer, do povo judeu. Então, segundo o Midrash, que nos fala sobre essa questão, no capítulo 3, verso 1, Moshe apacentava o rebanho do seu sogro, Itró, governador de Midian. Segundo os ensinamentos racídicos, ele traz para nós uma pergunta a refletir. Por que Moshe se tornou um pastor? Hoje em dia você vê nos movimentos religiosos diversos por aí afora onde todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser líder, seja homem ou mulher, todo mundo quer ser líder, parece uma maravilha, parece mais um mercado de peixe do que outra coisa, Mas vamos ver o que os ensinamentos racídicos traz para nós pertinentes a essa questão. O Midrash conta que realmente Deus testa os indivíduos íntegros para ver se eles são aptos para conduzir seu povo, observando primeiro como eles cuidam de suas ovelhas. Primeiro item que nós temos aqui nos fala sobre indivíduos íntegros. Então isso é uma questão que não está mais em evidência no meio religioso. Qualquer um é qualquer um e qualquer um pode ser líder, pastor, estar na liderança, patati patatá, e é cheio de mimimi depois. Quando Moshe estava cuidando do rebanho de Itró no deserto, uma das ovelhas escapou e Moshe a perseguiu. A ovelha terminou encontrando água e começou a beber. Quando Moshe achou a ovelha, ele disse: eu não percebi que você estava fugindo porque estava sedenta. Você deve estar cansada. E assim Moshe pôs a ovelha nos ombros e caminhou de volta ao rebanho. Deus disse a si mesmo: você tem tal compaixão pela ovelha de um mero ser humano. Você irá pastorear as minhas ovelhas, o povo judeu. Segundo Midrash, Shemot Rabbah 2:2. Baseado nesse Midrash, parece que Itró designou Moshe para ser o seu pastor, intencionalmente ou não, de modo a revelar o potencial de Moshe como líder. Ou seja, um dos ensinamentos que nós aprendemos aqui com referência à questão Hassidut, os ensinamentos mais profundos, mais elevados da Torá e etc. e tal, nós temos aqui uma questão importante. Primeiramente, Deus ele testa indivíduos íntegros. Os indivíduos íntegros são aqueles que realmente eles têm humildade. Ele não se acha mais do que os outros. Ele tem humildade. Ele reconhece que realmente ele é nada sem Deus.
né? Então é uma questão de integridade. Também integridade nas suas ações, palavras e pensamentos, né? Ele se torna íntegro com referência a isso. Depois vem a questão do teste, a prova em si. No caso específico de Moshe, né, foi a questão dele pastorear as ovelhas do seu sogro, Itró. E quando ele então vê que uma ovelha se dispersou do bando, ele a procura, a encontra, vê que ela está tomando água, né? Segundo o Midrash, fala que ele disse, não percebi que você estava sedenta, né? Ele espera a ovelha acabar de tomar a água, coloca em seus ombros e retorna junto ao rebanho, né? Então, algumas explicações rápidas dentro desse contexto, né? Primeiramente, Moshe ele vai atrás da ovelha que se desgarrou do rebanho, ou seja, toda ovelha pertencente ao rebanho é parte do rebanho. Todo judeu apartado do povo judeu, ele permanece sendo do povo judeu. No mesmo nível, todo Benei Noach, mesmo que se aparte dos Benei Noach, ele continua sendo Benei Noach. É preciso realmente reintegrá-lo, né, à comunidade, à base. Então, quando Moshe ele pega aquela ovelha e coloca nos seus ombros, então ele está dizendo para aquela ovelha, olha, eu sou o teu pastor, é eu que cuido de você, então você precisa confiar em mim, né? E quando ele leva a ovelha nos seus ombros, ele está mostrando total dedicação, amor e cuidado para com a ovelha. E quando ele chega e coloca aquela ovelha junto com o rebanho, ele está dizendo para aquela ovelha, olha, o teu rebanho é este aqui, não se aparte dele. Ou seja, este é o teu povo, não se aparte dele. Por quê? Porque se você se apartar do teu rebanho, do teu povo, você estará à mercê do depredador. E o predador, melhor dizendo, ele não vai ter piedade para contigo. Então esses são alguns ensinamentos que realmente aprendemos com a ação de Moshe, ok? Então por isso, né, o texto fala, Moshe apacentava o rebanho, né? Então, dentro desse escopo, Rashi diz, Moshe estava sendo preparado para a liderança, né? Então, aquela mesma questão, todos querem ser líderes, todas querem ser líderes, mas estão dispostos a pagar o preço da liderança? Passar pelas provas, pelos testes, momentos em que você é pisoteado, menosprezado, você é envergonhado, você é desprezado. Não, mas o que normalmente as pessoas querem é já subir no púlpito, subir na liderança e já ficar por lá, sem prova nenhuma, né? Então isso daí vai ser uma verdadeira cascata de negligências, né, e abusos, sem sombra de dúvidas. E você está vendo aí, né, nas redes sociais, vira e mexe, escândalos de pastores, pastoras, né, lideranças por aí afora vai, que só estão pagando mico, entendeu? Então essa é a questão, pessoas que querem ser líderes sem ser devidamente preparados, né? Estar disposto a perder tudo, literalmente falando, posição social, salário, perder realmente tudo, ser provado pelo fogo, ser provado realmente pelas provas e testes que realmente, se você não tiver firmeza, você vai à loucura. Entendeu? Por que isso? Por que Hashem permite isso? Porque ele não quer que líderes quaisquer, né, qualquer Maria vai com as outras, venha ser líder do seu povo. Tem que ser provado, tem que ser testado. Então, né, Moisés conduziu o rebanho para o deserto. E ele os levava longe de campos alheios para não causar danos a propriedades privadas.
Ele tinha preocupação exatamente disso, para que nenhuma das ovelhas que estava sob a sua responsabilidade passasse fome ou necessidade, bem como também não viesse adentrar em propriedade alheia e viesse a causar danos. Então ele levava longe, realmente em campos longes, né? Longe de campos alheios, para que não houvesse danos à propriedade privada. Isso faz parte dos Benei Noach também, respeitar a propriedade privada. Entendeu? Rashi ainda diz, antes de ser líder de pessoas, Moshe provou ser pastor fiel, sensível, ético e responsável até com os que não lhe pertenciam. Por isso, longe dos campos alheios. Segundo Midrash Shemot Rabbah, Moshe corre atrás de uma ovelha cansada e a carrega nos ombros. Hashem diz, quem tem misericórdia das criaturas é digno de liderar meu povo. Então o Rebbe também diz, liderança verdadeira começa no cuidado com o detalhe, não no poder. Então, você pode ser um líder sem ocupar, literalmente, o cargo de líder, mas líder nas suas ações, líder no seu testemunho diante das pessoas, vendo que você tem liderança sobre si mesmo, para fazer o que é devidamente correto, com responsabilidade, com compromisso, sempre observando as 7 leis de Noah, ou 7 leis universais. Aí em seguida, no capítulo 3, nós temos aí Moshe, ele vai ao Monte Horebe, chamada Montanha de Deus, lembrando que o Monte Horebe aqui no caso é diferente do Monte Sinai. O Monte Horebe não é o Monte Sinai, ok? Kabbalah e Hassidut explicam. Horebe vem da palavra Hurvá, que significa secura desolação. O local mais baixo e vazio torna-se o lugar da revelação. O Rebbe ensina, Hashem não se revela no alto ego, a alta montanha, mas no lugar de Bitul, anulação do ego, o monte menor. Moshe chega a Horeb porque esvaziou-se de si mesmo. A Geulá, a redenção, começa onde o homem não confia mais em si mesmo, mas ele confia em Deus, ele confia em Hashem. Então, quando ele nota a sarça em chamas, que não se consome, então Rashi comenta sobre isso. Uma sarça, o arbusto mais simples e espinhoso, daquela relva que estava ali naquele monte. Então era simplesmente um arbusto, não era uma árvore florida, não era uma árvore cheia de frutos, uma árvore viçosa, etc. e tal. Era apenas um arbusto. Então a pergunta fala, segundo o comentário de Rashi, por que não um cedro que é altivo, é forte, ele está ereto, etc. e tal? A resposta é simples, para mostrar que Hashem está com Israel em sua aflição. Eu estou com ele na angústia, diz o Salmo 91, verso 15. Então estou com ele. A Kabbalah, ela diz sobre o fogo e os espinhos da seguinte forma, de forma simples e resumida, para podermos entender tranquilamente. Fogo é igual luz divina, Or Eloki, julgamento e purificação. Então, muitas vezes, quando você ouve ou lê nas escrituras, a questão de fogo, a maioria das vezes não é exatamente, literalmente fogo, mas é exatamente a questão espiritual. O fogo de Deus, ou seja, a luz de Deus, Or, luz de Deus, luz divina, Or Eloki, a luz divina,
Então essa luz ela é tão forte que ela queima o mal, ela queima realmente as questões negativas. Sarça, né, ela é igual o mundo baixo, que simboliza dor e exílio, né? Então aí nós temos o fogo e a sarça. Qual que é o milagre aqui? A luz divina habita o exílio e não a destrói. Essa era a mensagem. Essa era a mensagem, ou é a mensagem, lembrando que a Torá é sempre atual. Esta é a mensagem da sarça e o fogo que não consome a sarça. Então isso significa que o fogo é a luz divina, Or Eloqui, né? A sarça é o mundo baixo, a dor, o exílio, né? Dentro desse nível nós podemos dizer assim, né? Mesmo se referindo a Israel, né? Nós estamos, né, no mundo baixo de dor e exílio, até que o mundo superior se revele com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que começa com Eretz Israel, a terra de Israel, a terra prometida, a elevá-la de tal forma espiritualmente para que ela seja um exemplo para as nações. E em seguida, depois que Israel, né, o povo judeu em Mashiach estão devidamente elevados, realmente o Or Eloqui, o fogo divino, ou a luz divina, ela realmente veio purificar toda a terra de Israel, veio purificar todo o povo judeu, então vai se cumprir Isaías, que fala que de Jerusalém sairá a palavra da Torá para as nações. Então, a casa está em ordem, então dali para frente, Mashiach, ele vai fazer com que as nações, os povos, venham devidamente passar pelo Or Eloqui, a luz divina, para a sua devida purificação e elevação, ok? Então este é um milagre. Então a mensagem cabalística, ela traz para nós da seguinte forma: Israel arde no fogo do sofrimento. Então não é o fogo literal, mas é o fogo do sofrimento. Mas não é consumido. Outra mensagem que a Kabbalah nos traz com referência à sarça e o fogo, certo? A visão do Rebbe sobre isto. Então nós temos aí, segundo a visão do Rebbe, o segredo da Geulah, o segredo da redenção final. Então o Rebbe nos ensina: a sarça representa todo o povo judeu na Galut. O fogo representa a presença constante de Hashem, Or Eloqui. E o fato de não se consumir mostra que a Galut, o exílio, não é destruição, mas é refinamento. Então a redenção não vem apesar do exílio. Ela nasce dentro do exílio. Então, antes do povo judeu ser escravo, a palavra da Geulah já era realidade. Mesmo nós vivendo o exílio, Egito, o exílio entre as nações, né, nas questões espirituais, nós temos aí exatamente o quê? A nossa promessa da Geulah. Então a Geulah, a redenção final, é uma realidade para o povo judeu, para as nações. Certo? Dessa forma, nós já temos a promessa da redenção. É uma questão de nós vivermos um refinamento para, quando chegar o momento da revelação da Geulah final, nós possamos participar ativamente. Então, a Geulah, a redenção, ela nasce dentro do exílio. Por isso que já é uma realidade, e o nosso Rebbe já dizia desde a década de 50, que nós estamos vivendo a Geulah. É uma questão de mostrar, revelar, ok? Então, disse Moshe, né, no verso do capítulo 3, verso 3, né, vou me desviar para ver o que é isso, né? Então o Rebbe destaca: Moshe interrompe a sua rotina para ver algo espiritual. Muitos veem milagres, poucos param para olhar. Hashem responde: Moshe, Moshe. Um chamado duplo, mostrando de fato amor e missão. Moshe, o primeiro
Moshe é amor. Segundo Moshe, missão. Ou seja, Hashem está mostrando para Moshe o quanto ele o ama, mas ao mesmo tempo está já revelando para ele: você tem uma missão. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu quero que Deus fale comigo. Por que Deus não fala comigo? A pergunta correta seria: por que eu não enxergo direito o amor de Deus para comigo e não enxergo direito a missão que Ele tem para mim, para eu fazer, para eu cumprir? A maioria das pessoas gostam de festa, gosta de tambores, né? Deus falou comigo, fala em alto, bom som, esbraveja, sapateia, planta bananeira, vira do avesso. Deus falou comigo e fala um monte de abobrinha que não tem nada a ver. Tanto é que o Eterno fala pela boca do profeta: você disse o que eu não disse, resumidamente. Por que vocês falam aquilo que eu não mandei falar? Então é isso que acontece, ok? Pessoas sem responsabilidade, sem compromisso, sem amor para com o próximo, ok? Então, Hashem diz: Moshe, Moshe, o chamado duplo de amor e missão. Aplicação prática nesse sentido, segundo o Rebbe, liderar é cuidar do pequeno, é cuidar daquele menor. Quem é um pequeno? Quem é um menor? Aquele que está passando por privações, necessidades, está destituído disso, daquilo, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, materialmente. Está destituído de justiça, entendeu? É oprimido e patati patatá, entendeu? Então, liderar é cuidar destes pequenos. Revelação vem da humildade, né? Se a pessoa não é humilde, a revelação divina não vem. Não vem. Essa é a questão. Então muitos falam que quer que Deus fale com ele, mas ele não tem a humildade. E Deus não fala mesmo, ok? O fogo da fé não destrói, ele refina, né? Então é aquela questão, as opressões que se tem no mundo religioso, né? Se você não fizer isso, você vai para o tacho fervente de óleo, com uma fogueira, né? Você vai ser cozido, torrado, virado no avesso no óleo fervente e vai ficar eternamente fervendo lá no óleo, entendeu? Então essas bagaças aí que as pessoas inventam nas questões religiosas não tem nada a ver com a verdade e ainda por cima, né, faz com que as pessoas sofram mais ainda, ok? Então o fogo da fé não destrói. Por quê? Porque o fogo da fé é Or Eloqui, é luz divina, ok? E a redenção começa quando paramos para perceber o divino, né? Ou seja, nós paramos, anulamos o nosso ego, anulamos a nós mesmos, para que nós possamos perceber a Shekhinah, a presença divina. Então a sarça ensina que, mesmo no ponto mais baixo do exílio, a presença divina arde de forma silenciosa, fiel e eterna, preparando para a redenção. Então, essa é a questão em si, sobre a redenção, ok? Nós temos aí várias menções, como vimos ali atrás, sobre a questão do Horeb, né, os montes, né? Então, o Rebbe, ele fala conosco, né, só para a gente fazer um parênteses aqui, sobre a questão dos montes, né? O Rebbe traz para nós que esses montes, na realidade, formam uma escada espiritual. Então nós temos o Horeb, que nos traz a consciência no exílio, e a sua revelação é: Deus está comigo. O Monte Sinai, ele mostra a submissão à Torá, e a sua revelação é: Deus fala comigo. Shiló mostra a estabilidade,
e a revelação é: Deus habita comigo. E o monte Bet-El, né, que significa movimento, então a sua revelação é eu caminho com Deus, né? Então, o Horebe é reconhecer Deus no sofrimento, o Sinai é aceitar limites morais que estão aplicados nas 7 leis universais, Shiló é constância ética sem sinais, e Bet-El é transformar o cotidiano em casa de Deus, né? Você vivendo essas etapas, né? Então realmente Deus fala com você, ok? Não da forma que o mundão lá fora, né? O mundo religioso lá fora vem falar sobre aquela monte de coisa, né? Que eu estava orando e Deus falou comigo isso e mais aquilo, e Deus não falou nada. Se os profetas, os grandes profetas, Deus falava com eles em sonhos, quem somos nós para Deus se revelar estando nós acordados, né? Falta humildade, né, em muita gente por aí, ok? Quando chegamos no versículo 4 a 12 do capítulo 3, né, Hashem viu que ele se desviou para ver, né, o verso 4. Então, Rashi ele comenta da seguinte forma: Hashem só fala depois que Moshe demonstra iniciativa espiritual. A revelação exige movimento humano prévio. Deus chama quem está disposto a sair da rotina, né? Então, o que nós temos aqui nessa primeira etapa? As pessoas querem, entre aspas, que Deus caia no seu colo de bandeja. As pessoas querem que Deus venha se moldar ao seu querer e não ele, né, se moldar à vontade divina. Aí que está o problema. Entendeu? Aí que está o problema. As pessoas querem colocar Deus a seu serviço e não eles se colocarem a serviço de Deus. Deus, Hashem, só falou com Moshe depois que ele se moveu em direção a ele. Ok? Deus o chamou do meio da sarça, né? Onde estava ali o fogo consumindo, que não consumia a sarça, né? Rashi diz: para ensinar que Deus participa da dor de Israel. Esse é o significado, né? O porquê do fogo e a sarça. A voz de Deus vem de dentro da aflição e não de fora, né? Então é na aflição que você ouve, entre aspas, a voz de Deus. Moshe, né? O chamado segundo o chamado duplo, melhor dizendo, né, de Moshe. Chamado duplo, segundo Rashi diz, expressão de amor, sem pausa entre um nome e o outro. Moshe. A Kabbalah diz, são 2 níveis de alma, né? Temos aí temos aí Moshe de cima, que significa, né, o nível da alma, né, segundo a Kabbalah, que é o nível de cima, que é a raiz espiritual. E o Moshe de baixo, que é a missão no mundo. Então, o de baixo subindo e o de cima descendo, né, para ter fusão, para ter de fato união e unidade. Ok? Então, o chamado ele une a Neshama, a alma, e a ação. E nesse sentido o Rebbe diz, Deus chama a essência antes de chamar a função. A missão só vem depois que a identidade é afirmada. Ok? Então, ou seja, é a identificação da pessoa com Hashem. É a sua essência, a sua Neshama, a sua alma divina, sendo chamada, sendo despertada e dando voz à alma divina, a Neshama, para que realmente a função venha logo em seguida, aquilo que realmente Hashem quer de você para cumprir a missão. Quando Hashem chama Moshe, a resposta de Moshe ela é simples, ele simplesmente responde, Ineni,
Hineni, que significa eis-me aqui. Rashi diz, a resposta é imediata e sem perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é uma criança birrenta, mas é alguém que está entendendo a mensagem. Hineni, eis-me aqui. Em toda a Torá, em toda a Escritura, quando se encontra o chamado de Deus por alguém, tanto na Torá como nos profetas, né, a resposta sempre é a mesma. Hineni, eis-me aqui. Ou seja, o que está significando é Hineni, eis-me aqui, que seja feito a tua vontade, Hashem, não a minha. Ponto final. É simples. Então, Hineni é bitul, autoanulação do nosso ego, autoanulação de nós mesmos. Hineni. Liderança judaica começa com Hineni, não com currículo. Muitas pessoas estão preocupadas com currículo, com cartuchos, diplomas A, B e C e companhia limitada. Se não tiver Hineni, não serve de porcaria nenhuma esse currículo. Bitul, anulação do ego, anulação de si mesmo. Esse é o currículo que é aprovado por Deus. Quando ele se aproxima, então vem uma ordem para Moshe, para tirar os sapatos, né? Então, os sapatos significam uma separação do solo, ou seja, os seus pés, você e o calçado e o solo. O sapato, seja qual for o tipo de sapato, ele traz separação entre o ser humano e o solo. A remover significa remover barreiras físicas e egóicas, né? O que é barreiras físicas? O sapato, o ego, o meu querer e companhia limitada, né? E egóicas, o que significa? É remover a preocupação de si mesmo, remover o seu ego, o seu egocentrismo, é remover a atenção sobre si mesmo. Isso é egóicas. A Kabbalah diz chapato, que no hebraico é levushim, que significam vestimentas da alma ligadas ao mundo material. Ou seja, é tirar os sapatos, tirar o levushim, tirar as vestimentas da alma ligadas ao mundo material. Eu quero, eu acho, eu sou, e por aí afora vai. Sempre o ego em primeiro lugar, em foco, forte, etc. e etc. Para ouvir Deus, o homem deve retirar os filtros do ego. O Arizal diz, o solo é sagrado porque a Shekhinah já está ali. Por isso, tirar os sapatos. Não se cria a santidade se revela. É para revelar a santidade, né? Então, é o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, com as 7 leis de Noah, o nosso 5 passos, né, que nós precisamos dar continuamente. A nossa Teshuvá, o estudo das preces diárias, né, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, a nossa de Sedaká. No verso 6 nós temos, eu sou o Deus de teu pai. Porque primeiro, né, a expressão é teu pai. Só depois que Hashem diz Avraham, Yitzhak e Yaakov, né? Ou seja, Deus está mostrando para Moshe, né, para ele não se assustar com uma revelação tão elevada. Eu sou o Deus dos patriarcas. Então ele diz primeiro, eu sou o Deus do teu pai. Aminan. Então, está chamando a atenção de Moshe que, o Deus do teu pai sou eu.
o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacob. Então Moshe estava realmente sendo devidamente preparado por Hashem de forma gradual e constante, né? A Kabbalah diz aqui que nós temos 3 linhas, né, com referência aos patriarcas, né? Resto de bondade com Abraham, né? Gevurah, né, força, com Yitzhak, Tiferet, né, beleza, com Yaakov, né? Então Moshe, ele é o canal que harmoniza essas 3 forças, ok? Então, nesse momento, no verso 6 do capítulo 3, nós temos aí, Moshe escondeu o rosto, né? Por que ele escondeu o rosto? Por reverência e temor a Hashem. Não por medo, mas por reverência e temor, né? Então, por aí você vê Moshe, que é Moshe, ele esconde o rosto, né? Para não fitar diretamente a própria sarça e o fogo. Deus estava falando com ele, então ele encobre o rosto, por reverência e temor, sabendo quem é Deus, né? E tem um monte de gente aí que, né, levanta o peito, levanta a cabeça, o queixo, o nariz, né, o narigudo, levanta o beição, né, o bico comprido. Eu estou vendo Deus, e fala um monte de abobrinha. Não tem nada a ver. É tudo enganação, enganação ao povo, ok? O Rebbe diz, aqui está a raiz da grandeza de Moshe. Ele não busca a experiência, mas ele obedece ao limite. Ou seja, ele reconhece o seu limite físico, portanto, finito e mortal. E ele reconhece que está diante daquele que é infinito e imortal. O Ein Sof, aquele que é sem limites, o infinito. Então ele reconhece essa realidade. E o que significa isso? Que quem respeita o limite recebe depois a revelação maior. No caso específico de Moshe, a revelação maior para ele foi exatamente o Monte Sinai, né? Nós temos outras dimensões aí, né, inferiores a Moshe, sem sombra de dúvidas, mas, entre aspas, né, temos aí revelações da parte de Hashem para a nossa missão, se tão somente nós soubermos os nossos limites diante de Hashem. O Arizzo diz, o segredo profundo do chamado. Moshe contém a alma coletiva de Israel, né? Ou seja, é chamado no hebraico de Neshama Klalit, né? Que todo o povo de Israel, Moshe, ele contém esta alma de todo o povo de Israel, né, em si. O chamado desperta essa alma para iniciar o tikkun do exílio do Egito. E a sarça simboliza Malhut, o reinado no exílio, ardendo com luz oculta, né? Que é exatamente o que nós estamos vivenciando. Israel está vivenciando essa luz oculta, porque Israel ainda precisa realmente de um grande refinamento, né? Os povos, as nações estão vivendo realmente essa luz oculta, porque também está precisando de um grande refinamento para que a luz se revele ainda mais. Por isso é importante o papel dos Benei Noach entre as nações, para trazer a presença divina, né? Or Eloqui, né? A luz divina entre as nações. O Arizzo, né, então ele nos dá essas orientações, né, que o chamado não é pessoal, é cósmico, né? Então, o seu chamado não é um chamado pessoal, é um chamado cósmico. Por quê? Porque não se refere a você somente, se refere a todo o povo Benei Noach. Então, o nosso chamado, ele é coletivo, ele é cósmico, é no nível universal Benei Noach. Nós precisamos ter essa visão para podermos cumprir a nossa missão. No verso 8, né, Hashem diz para Moshe, eu desci para salvá-los, né, o povo judeu do Egito. O Rebbe diz, Deus não envia apenas um mensageiro. Ou seja, Deus não está enviando apenas um mensageiro. Ele está dizendo, eu vou com ele.
Isso mostra para nós que, ao cumprirmos realmente, ao nos colocarmos em marcha, em frente, para cumprirmos a nossa missão, nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Então, por isso, nós não temos motivo para ficar aí com blá, 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 mimimi, dizendo que eu não falo do monoteísmo porque o povo é rebelde, é violento, é patati e patatá. Não. Moshe enfrentou o faraó, enfrentou os exércitos do faraó, sem medo. Por quê? Porque ele sabia que não estava sozinho. Hashem estava com ele. E quem é Hashem? Quem é Deus? Só a partir do momento que nós temos consciência disso, quem é Hashem, quem é Deus, nós não temos motivos para ter medo de quem quer que seja. Nenhum careca faraó vai colocar medo naqueles que têm Hashem consigo, certo? Então, a redenção ela não é delegada. Hashem não delegou a Moshe a questão da redenção em si. Hashem disse para ele que ele tinha uma missão, mas ele não estaria sozinho, o próprio Hashem estaria com ele, ou seja, a redenção ela não é delegada, a missão ela não é delegada, ou seja, Hashem está dizendo, eu vou acompanhar você nessa missão, você não vai estar sozinho, eu estou contigo. Esta que é a realidade que nós precisamos entender. A revelação ela exige iniciativa, é o ponto que nos pertence. Nós precisamos ter iniciativa para cumprir a missão. Você realmente precisa determinar a si mesmo, anulando o seu ego, anulando o seu eu, o seu egocentrismo e companhia limitada, a sua prepotência, etc. e tal, né? E humildemente, sabendo que é dependente de Hashem para tudo. Só Deus que pode te ajudar, nada mais. E você se colocar no caminho, em frente, em marcha, Ashrei, para poder cumprir a missão. Você precisa ter essa iniciativa para que ele possa confirmar, estou com você. Deus chama a essência antes da missão. Ou seja, a nossa essência, a nossa alma divina, a nossa Neshama, ela precisa estar forte, firme, vibrante, alegre, feliz, por poder sentir-se chamado para cumprir a missão. Humildade precede a autoridade. Quando não há humildade, a autoridade ela se torna ditadura. E aí atos atrozes vão acontecer, cruéis, nefastos e companhia limitada. Santidade está no lugar e precisa ser revelada, ou seja, a santidade, né, a Kedushá, a santidade de Hashem, ela está em nós, porque nós temos a centelha divina, nós temos a alma divina, então essa santidade, essa Kedushá está em nós, ela só precisa ser revelada para cumprirmos a nossa missão. Então a missão pessoal é parte de um plano universal. Então eu não posso dizer eu vou fazer a minha missão. Não, nós precisamos reconhecer que a minha missão, ela não é apenas pessoal, ela é um plano universal. Eu não faço nada sozinho. Por isso eu não posso dizer a minha missão pessoal sem reconhecer que ela está integrada no plano universal que Hashem estabeleceu. Aí eu vou compreender melhor, sem sombra de dúvidas. Então, quando Moshe diz Hineni, ele não aceita apenas uma missão, ele se anula para que a presença divina possa agir através dele. Esse é o segredo de Moshe. Esse precisa ser aprendido, né, por cada um de nós para podermos viver o segredo de Moshe. Ou seja, ele se anula para que a presença divina possa agir através dele. Ok? Quando chegamos no verso 9 do capítulo 3... E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, diz Hashem, e também vi a opressão com que o Egito os oprime. A visão do Rebbe Menachem Mendel sobre essa questão, ele nos fala da seguinte forma. Primeiro, o clamor chegou a mim.
não é informação, é ativação. Ou seja, o Rebbe ensina que Hashem sempre soube do sofrimento do povo judeu. O versículo não descreve conhecimento, mas ele mostra para cada um de nós a mudança de estágio. Agora era o momento de mudar o estágio daquela situação que o povo estava vivendo. O mesmo aprendizado para nós é que nós precisamos entender que as provas e os testes pelos quais nós passamos, existem estágios que nós precisamos estar com humildade, arraigados em Hashem, para podermos compreender os estágios. Então, nesse momento, o versículo não descreve apenas conhecimento, mas mudança de estágio. O clamor não informa Deus, mas ele desperta o tempo da ação, ou seja, é o momento de mudar o estágio. Então é o momento do agir de Deus para mudar o estágio. É isso que acontece nas nossas vidas. Quando o clamor chega, entre aspas, a Deus, o sofrimento deixa de ser apenas suportado e passa a ser transformado. Mudando de estágio, começa a transformação. Não é assim. Nem para começar o estágio das provas e testes, ela vem não de forma abrupta, ele envia sinais. E o sair deles, das provas e testes, etc., ou seja, você entra na galote, o exílio, não é assim. Vem os sinais para você se preparar. Para sair do exílio, a galote, a redenção da situação das provas e dos testes, também Deus envia sinais para você se preparar adequadamente para sair do exílio, das provas e testes e fortalecido em entrar na redenção, os livramentos destas coisas para poder andar com firmeza, com determinação, com compromisso, com verdade, com responsabilidade. Então, quando o clamor chega, o sofrimento deixa de ser apenas suportado e passa a ser transformado. Nós precisamos entender que o sofrimento, ele tem a sua etapa e tem um momento da sua transformação para refrigério, livramentos e alegrias, ok? Na segunda questão desse versículo 9, nós temos a expressão de Hashem, Veatá, que significa agora, diz Hashem. Veatá, agora, ou seja, agora é o momento da virada. Lembrando que Moshe estava em Midian, fora do Egito, ele estava tendo ali a sua experiência pessoal com Hashem, depois ele vai viajar para o Egito. Isso significa semanas de viagem e semanas entre esse episódio até ele chegar no Egito. São vários e vários dias, etc. e tal, ok? Ou seja, tudo de forma progressiva. O Rebbe destaca a palavra Veatá, agora, dizendo, até aqui, preparo e refinamento. A partir de agora, redenção em movimento. Veatá marca o ponto em que a Geulá deixa de ser promessa e começa a ser um processo. Por isso que o Rebbe diz, já em 1951, no seu primeiro discurso como líder universal Chabad, Veatá, agora esta é a última geração do exílio e a primeira da Geulá, da redenção. E isso está ecoando desde 1951. A realidade dos fatos é um processo, não é assim como algumas lideranças religiosas por aí falam, que vai ser tudo de repente, pá, e vai virar um monte de gente, vai virar estrelinha e vai morar no céu. Não é assim, ok? O clamor coletivo não é individual, é um clamor coletivo. Não diz o clamor de um justo, o versículo, mas ele diz, dos filhos de Israel. O Rebbe explica, a redenção é acionada quando o povo sofre como um corpo só,
todos sentem a dor um do outro. Sem fragmentação. A unidade transforma a dor em força redentora. Então, se nós não tivermos a união e a unidade como Benei Noach, nós não vamos experimentar a unidade transformadora dos Benei Noach. Essa que é a realidade. Então, o Rebbe diz aos seus rabinos: ide entre as nações, levar o monoteísmo, as 7 leis de Noach. Então, essa é uma realidade. O Rebbe, ele é emissário de Moshe. O nosso Rav Yaakov Gerenstad é o emissário do Rebbe. É a nossa liderança Benei Noach Brasil. Então, aqueles que estão com o Rav Yaakov Gerenstad estão no movimento Benei Noach Brasil. Tem outros rabinos por aí com o movimento Benei Noach? Tem. Se a pessoa se sente bem com aquele rabino A, B ou C, então segue lá o rabino A, B ou C que ele escolher. Mas siga aquele rabino. E a mesma coisa, quem está seguindo o rabino Yaakov Gerenstad não tem que dar uma de macaquinho Benei Noach, ficar pulando de galho em galho, correndo atrás de tudo quanto é rabino. Porque aí não faz parte de nada e de ninguém. É um egoísta que está correndo atrás dos seus próprios interesses, que está correndo atrás do seu ego, que quer encher o seu ego de conhecimento e acaba deturpando um monte de coisa posteriormente. Por isso, cada um no seu passo e no seu compasso de forma adequada, ok? Então a unidade transforma a dor em força redentora, união e unidade. Também diz o versículo, né, que é o item 4 da nossa reflexão, também vi a opressão. Isso significa a visão de compaixão. Hashem diz, vi, não apenas soube, ele diz, vi. Na linguagem racídica, ver é proximidade, estar próximo. Deus se aproxima do sofrimento para redimir realmente o povo de dentro. Ele vai estar junto com Moshe dentro do Egito, dentro, no meio do povo judeu, para trazer a Geulá, a redenção. E o quinto ponto que nos traz aqui, né, sobre o versículo 9 do capítulo 3, e agora é esse que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vi a opressão com que o Egito os oprime. Então, a ponte para essa missão, né, para a missão de Moshe, o Rebbe ensina. O versículo 9 é a transição entre revelação e envio. Quando o clamor chega a Deus, o líder é chamado a agir. O líder não cria a redenção, ele responde ao clamor. Ele vai de encontro ao clamor do povo, certo? Então, o clamor de Israel não informou Deus, ele ativou o momento. Quando a dor se torna coletiva e consciente, Hashem diz, agora, veatá, e a redenção começa a sua etapa, o seu processo. Então, é isso que nos fala com referência à questão aí, ok? Versos 10 e 11, né? Agora vai e eu te enviarei ao faraó, né? Então eu te enviarei não por mérito próprio, mas como emissário, shaliach. Moshe não age em nome próprio, ele representa a vontade divina. A força da missão não está no mensageiro, mas a força da missão está em quem o envia. Então, nós não podemos esquecer isto. A força da missão não está em nós. A força da missão está em quem nos envia. Para que ninguém venha se auto-idolatrar, ser o bambambam da situação. Então o Rebbe diz, a palavra veatá, agora, o tempo da preparação terminou. Começa o tempo da ação responsável. Mesmo quem é humilde demais para se achar capaz, é enviado a si mesmo. A missão não espera até adquirir autoconfiança. Ela cria a capacidade de ser enviado.
Então, a Kabbalah diz, enviar é igual extensão de uma luz superior para o mundo inferior. Moshe é o canal, Merkavá, da Shekhinah de Hashem. Ou seja, cada um de nós precisamos ser Merkavá, o canal de Deus, o fluxo espiritual da luz divina, Or Eloqui. Nós precisamos ser esse canal. A luz de Hashem se revela em nós e reflete para as pessoas, ok? Né? Então, Moshe diz, né? Quem sou eu para ir ao faraó? Moshe questiona por humildade, não por recusa. Quem sou eu significa, não sou digno. Como tirarei Israel? Não tenho mérito suficiente para tal questão. Não é medo, é consciência da sua pequenez. Então quem se acha bambam, quem se acha o bom, está fora desta escolha. Ele vai andar sozinho e automaticamente vai cometer um monte de burradas que não vai ter tamanho, sem sombra de dúvidas aí, ok? Quando nós temos no versículo 13, partindo aí para o encerramento, né? Quando estamos no versículo 13 do capítulo 3, Moshe diz, qual é teu nome? Quando eu disser, o Deus de nossos pais me enviou, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Rashi diz, Moshe não pergunta por curiosidade teológica, ele pergunta, com qual tributo Hashem está se revelando agora? Qual é o atributo? Qual é o poder que ele está se manifestando agora? Cada nome divino expressa um modo de relação com o mundo. Ou seja, de acordo com a situação, o atributo A, B ou C do único Deus se manifesta nessa questão. O Rebbe de Lubavitch ensina, Israel não pergunta quem é Deus, mas como ele está conosco nesse exílio. Ou seja, qual é o atributo que ele está conosco no exílio? O nome revela a natureza da redenção que está começando, né? O verso 14, a resposta de Hashem diz, Erie, Asher e Erie. Ou seja, eu serei o que eu serei. Hashem diz, eu estarei com eles neste sofrimento, assim como estarei com eles em seus outros sofrimentos que há de vir. Moshe responde, basta mencionar este sofrimento. Hashem aceita, Erie me enviou a vós. Ou seja, Deus adapta a revelação à capacidade do povo. A Kabbalah diz, Erie é igual ao nome ligado a Keter, a coroa. Expressa devir, que significa não está fixo, está em movimento. Deus não é apenas o que é, mas o que se revela conforme a necessidade. De acordo com a necessidade é a sua revelação. O Arizal, ele diz, Erie corresponde à luz que precede a criação. Ou seja, quem é Erie nessa situação? Aquele que estava presente antes da luz na criação. O grande eu sou. É a raiz da possibilidade da redenção. A nossa redenção só está nele e em mais nada. Este é meu nome para sempre, diz o verso 15. Leolam é escrito sem o Vav aqui. Fica Leelem, ou seja, oculto. O nome essencial não é pronunciado como está escrito, o famoso tetragrama sagrado. Há santidade que se revela e santidade que permanece velada, né? Que este é um dos detalhes do tetragrama sagrado. O Rebbe destaca a dupla expressão. Meu nome está conectado com a essência divina. Minha lembrança, como o homem o chama, né? Como o homem chama Deus, né? Minha lembrança, né? Nós sempre lembramos de Deus, né? Então por isso fala minha lembrança. O infinito permanece oculto, mas o relacionamento é acessível. Ou seja, você pode ir à presença divina a qualquer hora do dia. O nome não muda,
A forma de lembrá-lo muda conforme a geração. A Kabbalah diz, o nome é igual à essência da luz. A lembrança é igual manifestação nos mundos. O nome é eterno. A revelação é progressiva. Né? Então a sequência espiritual que nós temos nos versículos 13, 14 e 15 do capítulo 3, né? No 13 nós temos a revelação, o pedido humano, no 14 nós temos a revelação da essência divina, e no versículo 15 nós temos a revelação da relação contínua, né, entre Deus e os seus. Então a Torá ensina que não conhecemos Deus por definição, mas por como ele se faz presente na história. É dessa forma que nós vamos conhecendo a Deus sem sombra de dúvidas. O nome de Deus é eterno e oculto, mas sua fidelidade é revelada geração após geração até a redenção completa. Ok? Os 7 dias correspondem, né? Antes de falarmos nessa questão, vamos entrar na questão dos 7 dias aqui, o que significa. O diálogo entre Moshe e Hashem, ali diante da sarça ardente, segundo Midrash, Ureb, Rashi, né, e demais comentaristas, fala que durou uma semana, ou melhor, durou 7 dias. Esses 7 dias correspondem exatamente a 7 sefirot emocionais, né? Entre aspas, cada desculpa de Moshe não era uma recusa, mas era assim a revelação do bitul, a autoanulação de Moshe. Então, os 7 dias correspondem desde o primeiro até o 7º dia assim. Hesed, o primeiro dia, a humildade. Segundo dia, Gevurah, né? O temor. Tiferet, a compaixão, terceiro dia. 4º dia, Netzar, a persistência. 5º dia, Hod, submissão. 6º dia, Yesod, o vínculo. E o 7º dia, Marhut, a aceitação da missão. Essa foi a forma progressiva dos 7 dias para completar realmente o Bitur em Moshe e a ação de Deus na vida de Moshe. Só após esse refinamento completo em Moshe, pode ser realmente o canal da Geulah, que foi de fato o que aconteceu com o povo de Israel. Né? O Rebbe diz, por que Deus insiste? Por que Deus insistiu com Moshe? Por que Deus insiste com você? O Rebbe ensina, se Moshe realmente não fosse apto, Deus teria aceitado a recusa no primeiro dia. Tchau, Moshe. Se você não fosse essencial para a missão Benem Noah, Deus já tinha dado tchauzinho para você. E você estava na rua da amargura há muito tempo. O fato de insistir mostra que a missão define o líder de você mesmo, para começar. O líder do bitur, da autoanulação do seu ego, da sua prepotência, arrogância e companhia limitada. A capacidade vem depois do envio. Primeiro, o refinamento. Depois, o envio. A verdadeira humildade não é recusar a missão, mas aceitar ser instrumento de Deus. Então a questão não é, eu vou ser líder fisicamente falando, de forma literal, vou estar na liderança sobre um povo, sobre um grupo de pessoas e companhia limitada. Essa não é a questão. A questão é, de fato, eu sou líder em aceitar e ser um instrumento de Deus, líder em mim mesmo, sobre mim mesmo, líder na minha família, com exemplo. Entendeu? Deus, durante 7 dias, Moshe tentou se diminuir. E durante 7 dias, Deus o elevou. Ao final, a redenção começou não porque Moshe se achou capaz,
mas porque aceitou desaparecer para que a vontade divina falasse por ele. Tanto é que Hashem disse a Moshe: Aharão estará ao seu lado e ele será o seu porta-voz. Então, dessa forma, Hashem não procura líderes confiantes, autoconfiantes. A pior coisa que tem é um líder autoconfiante. Só eu tenho razão. Só eu que sei. Não tem porcaria pior do que essa. Mas disponíveis, não vozes perfeitas, mas corações de fato anulados, auto-ego anulado, corações anulados, paixões, estar procurando foco sobre si mesmo. Esta é a questão, sem sombra de dúvidas, para com referência, né, à missão de Moshe. Né? Então, por isso, amados, né, temos aí as reflexões para esse 7º dia da Parashá Shemot, né, que começa o livro de Shemot, a Odisseia, a nova dimensão, né, na história do povo judeu e na nova dimensão de Moshe, onde temos muitas coisas para aprendermos. Por isso, seja forte, seja luz, no bitur, na autoanulação, para que você seja um grande e maravilhoso instrumento nas mãos de Deus para esta última hora. A Havidalah, ela acontecerá às 19h36, ok? Por isso é preciso que você tenha uma semana, né, Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem, né, Hatzelahá Rabá, e tudo que você fizer seja com muito sucesso, com muita prosperidade em todos os níveis, espiritual, físico, financeiro e material em Hashem. Shalom, shalom, até a próxima.